Eu lembro a gente pegando, indo para São Paulo, para as lojas do ramo. A gente não estava acreditando que a gente parecia duas crianças assim numa doceria. O dia que ele acendeu todas aquelas luzes, cara, isso foi muito bonito. E a cidade percebeu. E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que nos dá muita alegria em fazer sempre. Há anos que a gente está nessa ideia e nessa execução desse projeto que trazemos grandes músicos e artistas em geral e fazedores de cultura da nossa cidade e região. E o cara que está aqui hoje é um cara com quem eu tenho um prazer muito grande de conversar, porque é meu amigo antes de mais nada e é um amigo que se tornou amigo por causa de movimentos culturais que a gente começou a trabalhar junto. O Leandro é um grande fazedor de arte, é um produtor cultural, nós já trabalhamos juntos, tanto realizando projetos quanto atuando nesses projetos. E aí, Leandro Bertozzi? Pô, valeu, Rodrigo. Obrigado. Cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por ter você aqui. O Leandro é turismólogo, estudou fora de Poços uma época e voltou para Poços. Quando voltou, já voltou como secretário de Cultura e fazendo eventos, né? Ou foi um pouco antes disso? É aquele negócio, né, irmão? Primeiro te agradecer também, agradecer ao Tercinho. Cara, prazerzaço estar aqui tomando café contigo, cara. Hoje o café... Tá pago. Tá pago, né, cara? Tu não conhece o Rodrigo. Ó, você paga o café. Então assim, pô, primeiro te agradecer, muito gostoso. Obrigado. E a gente conversar com um amigo é melhor ainda, né, cara? Sim. A conversa flui de uma maneira ainda muito mais natural. Obviamente você já sabe muito da minha história, assim como eu sei da tua. E elas foram se entrelaçando nessas situações todas que você colocou, né? Seja através da arte, mas também com a empatia de um sentir o outro, com a sinergia do que a gente estava produzindo, com um pensamento muito próximo, muito no que diz respeito à vida, né? E isso nos fez caminhar juntos e continuar caminhando, se Deus quiser, por muita coisa positiva, né, Rodrigo? Sim. Mas aquele negócio, quando voltei para Poços, aí respondendo a tua pergunta, a pessoa chega de repente um cara do nada que já está assumindo um cargo importante, né, da prefeitura, na época até a Secretaria de Turismo inicialmente, antes de eu ir para a URCA, como diretor de eventos na época. Falou, quem que é esse cara? Porque de repente eu estava para fora, né? Então, mas houve todo um processo, né? Eu fiz, conforme você falou, turismo, eu entendendo que a gente estava numa cidade turística no começo dos anos 2000, a gente estava naquela ideia do boom do turismo em Poços de Caldas e no Brasil. Então me formei em turismo e realmente fui trabalhar num resort muito conhecido no mundo inteiro, mas eu fui trabalhar na Bahia, em Trancoso, depois também em Itaparica, dois lugares fantásticos, uma cultura diferente da nossa, recebendo hóspede de todo lado do mundo. E aquilo foi também, assim como a minha formação, me ajudou muito para chegar depois em Poços de Caldas novamente e poder atuar de uma maneira que a gente entendia que poderia ser proveitosa para a cidade, poderia ser, beneficiar a cidade, tanto na questão de turismo, bem como na questão de arte, de cultura, que foi muita coisa que eu fui me envolvendo nesse período todo, né? Então, realmente, respondendo a tua pergunta, não foi de um dia para o outro, né? Foi todo um processo. E amo o que faço, adoro isso, criei muitos amigos, obviamente que amigos dentro dessa área a gente também não pode contar em tantos, assim, a gente tem um relacionamento com muita gente, né? Sabe que é muito também em relação ao negócio, porém existem essas pérolas que vão sendo peneiradas. E dentre elas aí eu tenho maior honra, orgulho e satisfação de poder realmente te chamar e escutar você me chamando de amigo. Que bom, que bom. Quando eu conhecia o pai do Leandro, não o conhecia pessoalmente. Com o pai dele também eu já havia feito alguns eventos com uma outra banda que eu tinha na época, que era o Fogo Sagrado. E quando o Leandro veio para cá, eu já sabia que ele era o filho do Marcos Bertozzi. E a gente começou a ter um contato legal dentro da URCA, né, dentro dos eventos que aconteciam na URCA. E dentro, eu queria até falar sobre isso, sobre esses eventos que você fazia. Tem um especificamente chamado Viva URCA, que acontece até hoje, que eu acho que foi uma das maiores sacadas de todos os tempos em Poços de Caldas, dentro da cultura, da arte e do turismo. Porque a URCA não estava
num momento bom, no sentido, a estrutura da Urca como um todo, e o Leandro inventou uma história, junto com o Toninho? Toninho Molina. Junto com o Toninho Molina, nosso amigo também, Viva a Urca, que era para restaurar algumas coisas da Urca com o auxílio das pessoas, do público e dos artistas. Fala um pouco sobre isso. Na verdade foi uma loucura. Se a gente para pensar hoje, Rodrigo, talvez as condições hoje... Apesar que é o seguinte, né? A gente tem isso dentro da gente, né? Você que quer empreender, você que quer melhorar, você que quer dar um jeito de fazer o negócio acontecer. Eu acho que penso eu que quando você está num cargo público, a primeira coisa que você tem que fazer é servir ao público. É o que a gente sempre fala, né, cara? Então, mas tem gente que de repente senta numa cadeira dessa e ele fica com receio de agir porque ele está muito mais preocupado com o cargo do que com o servir ao público, né? E eu nunca tive essa preocupação, porque a gente estava pensando em fazer para o bem do setor artístico da cidade e, obviamente, do turismo, porque o Espaço Cultural da Urca é um local que recebe uma quantidade enorme de turistas, e principalmente da cidade, do munícipe, da prefeitura, né? Um espaço, o único espaço que nós temos voltado à parte que você tem um bom palco, onde os artistas podem exibir suas artes, e de repente a gente encontrou numa situação que dava desespero. Eu lembro que na época, conversando com o Toninho Molina, que dentre esses amigos, a gente pode falar também um cara que para mim é fantástico. Um abraço, sou Toninho. fã do Toninho, sempre foi muito parceiro meu lá, então as ideias vinham muito juntas, e eu lembro que em 2005, primeiro ano que eu estava, aí sim, lá na Urca, dezembro, eu e ele paramos, sentamos e falamos, putz, nós estamos perdendo muita peça, muito espetáculo de fora. Tinha um espetáculo chamado Brega Ópera, que a essência dele era luz, luz, luz. E a gente estava naquela época não tinha 15% de luz cênica funcionando no teatro. Não tinha 15% num teatro, cara, imagina, é uma loucura. E daí eu falei, Toninho, tá muito difícil. Na época a gente gravava lá também, com o pessoal do SBT, da Alterosa, acho que você até se lembra também. Lembro disso. Um programa que quem era à frente do programa era a Jaine. Famosa Jaine cantora. também, cantora sertaneja. E a gente tinha muita dificuldade também de chegar e passar uma casa bacana para eles utilizarem, e era algo que ia para o estado todo, né? Estava sendo gravado no Teatro da Urca, em Poços de Caldas, para Minas inteira, mas era uma dificuldade enorme. Daí a gente conversando com eles, falou, poxa, vamos fazer alguma coisa para esse teatro aqui, o Toninho. Ele falou o quê? Ele falou, pô, cara, vamos conversar com o pessoal da música, do teatro, da dança, enfim, quem puder tá na área, vamos fazer aí 15, 20 dias de atrações, onde o que entrar de bilheteria a gente vai dar uma injeção de ânimo cênico aqui na Urca. E ele falou assim, mas será que vai dar certo, cara? Eu falei, pô, vamos tentar, né, cara? Enfim, tentamos, naquele primeiro momento. Foram 17 dias de evento, onde você tinha atrações dentro do teatro, acabava no teatro, ia para os salões. Acho que você lembra disso, coisa linda. Sim. Eu lembro do Toninho falando naquela época, cara, isso aqui agora é um espaço cultural, cara. Porque assim, tinha atrações infantis à tarde, daí já acabava a tarde, começava a preparar as coisas para a noite, acabava no teatro, começavam as atrações musicais no salão, então aquilo estava fervendo durante aqueles 17 dias. Só que é o seguinte, a gente teve que chegar em cada artista e falar assim, a gente sabe que a Urca é um espaço público, que precisa, na verdade, de melhoras cênicas, melhoras estruturais. Nós já estamos em conversa, na época, com o seu Sebastião Navarro, na época a secretária de Educação era a dona Raimunda, ambos sempre, dentro de todas as possibilidades, nos ajudando, mas a gente precisava de mais naquela hora. E eu, naquela época, novo, estava com 25, 26 anos, você entra com aquela vontade de mudar o mundo, né, Rodrigo? Você sabe disso. E o que eu acho que foi muito bom, a gente acaba errando, mas a gente acerta muito também pela vontade, né? E o Viva Urca foi isso, foi essa conversa com os artistas, onde deu-se a primeira edição do Viva Urca, que foi
um sucesso dentro daquela possibilidade que a gente tinha naquele momento, tanto de divulgação nesse sentido, foi uma provocação à administração naquele momento, e falaram para mim, você não está com medo de perder o cargo? Eu falei, não tô. Se eu tiver que perder, alguma coisa nós fizemos pelo espaço. E deu certo. De um primeiro ano que a gente conversou naquela época, puxa, 400, 500 artistas, nem lembro quanto, todo mundo topando de fazer, entendendo que a URC é a casa do artista de Poços de Caldas. E foi muito bonito, a gente conheceu muita gente se conheceu ali, se conectou dali para frente. Foi um movimento importantíssimo para a cidade, realmente, que era para acontecer uma vez só, e acontece até hoje, daqui a pouco está batendo em 20 anos. Cara. Isso. Uma loucura. E é legal porque tem música, tem dança, tem teatro, tem atividade infantil. Artes plásticas, já fizemos ali artesanato mineiro, são várias, o que tiver de essência, tanto... E agora uma coisa que a gente gosta de falar, a gente tenta sempre trazer atrações também que sejam de fora, porque a gente imagina que isso possam ser belos ganchos para que os artistas locais também tenham mais visibilidade. Diferente do que muita gente pensa, eu discordo daquelas, não, tem que dar espaço só para o artista local. Eu acho que é essencial, eu sempre briguei por isso, você sabe disso, com vários eventos junto comigo, Radar Musical, Pós-Festival de Dança, dentre outros, até chegar num ícones da vida, onde também é homenageando pessoas da arte que têm história. Então, assim, nós nunca vamos sair das nossas raízes e a gente tem que valorizar isso, porque isso faz parte da cultura e da história de um país, né? De uma cidade, de uma região, enfim. Porém, nesses casos onde a gente pode ter um chamariz e daquilo fazer com que os demais também ganham mais luz, eu acho que isso é bacana. E, então, de repente, nesse sentido que às vezes eu discordo com um artista ou outro, fala, não, tem que ser só para nós, porque eu acho que de repente ele não entende que aquilo pode ser uma chance enorme dele se aproximar desse artista que está vindo de fora, ou fazer dele até o seu trampolim também. Pô, tem esse cara aqui, mas vai ter eu também aqui, ó, então vou conseguir usar da imagem desse cara para me promover também, né? Mas enfim, o Viva Urca foi isso, né? Até hoje acontece, nunca foi fácil, porque no segundo ano a gente não faria mais, a ideia seria só naquele momento um cutucão na administração, e tanto que deu certo. Me lembro que até o saudoso Sebastião Navarro depois nos chamou para uma conversa, eu falei, nossa, hoje que ele vai cortar minha cabeça, né, cara? Porque daquilo houve uma movimentação, uma manifestação, os artistas saíram tudo na rua, a gente precisa de melhora para a URC, que coisa e tal. Eu falei, pô, cara, nossa, não sei se era para chegar a tanto, mas aquilo foi ótimo, que deu uma repercussão para sair na imprensa toda. Só que, em contrapartida, no mesmo tempo, isso aí dá um chacoalhão na administração, e a gente sabe que tem situação, tem oposição, tem imprensa que rema para um lado, tem outro que rema para o outro. Só que ele foi muito bacana. Ele falou assim, não é o tipo de coisa que eu gostaria que fosse uma coisa mais próxima, da gente conversando com a secretária, com a diretora de cultura na época, a Marta. Eu falei, pô, já conversei, mas é que eu te falei, com ímpeto, com essa vontade de jovem, isso até me desculpa. Ele falou assim, não, mas é o seguinte, apesar de eu não ter achado uma atitude das mais corretas nesse momento, eu entendo, então eu quero te perguntar, o que você precisa daqui para frente? Putz, cara. Daí eu falei com o Toninho Molina, falei, Toninho, o homem falou para te marcar tudo, cara, tudo que nós vamos precisar. Daí nós fizemos uma relação de equipamentos de luz, de som, tudo que precisava de melhorar naquele lugar. Cara, nós chegamos. Daí só o seguinte, a gente tinha 15% antes do primeiro Viva Urca. Feito o primeiro Viva Urca, com o que entrou de bilheteria, que eu falo que foi uma doação da classe artística para a cidade, a gente passou para quase 50% de equipamento. Depois desse puxão de orelha, mas ao mesmo tempo falou, vai lá, garoto, nós chegamos e fechamos 100% de luz, a gente tá com mesa de som, mesa de luz, tudo que o Toninho naquela época pediu pra gente, falou assim, Toninho, tá aqui. Eu lembro a cara de satisfação do Toninho, cara, putz, e nossa também. Eu e o Toninho, eu lembro a gente pegando e indo para São Paulo, para as lojas do ramo, cara, a gente não estava acreditando, que a gente parecia duas crianças, assim, numa doceria, sabe, cara? Nossa, vamos ver isso aqui, pra gente colocar lá na Urca. E foi fantástico, o dia que ele acendeu todas aquelas luzes, cara.
Eu falo isso com muita paixão até hoje. Sim. Você sabe do tanto que eu vibro com aquilo. Então, o Viva a Urca, eu acho que isso foi muito bonito. E a cidade percebeu isso. Muito mais até do que muitas vezes a gente imaginava, até o próprio setor público, a cidade, ela entendeu o tanto que era importante isso para a riqueza artística e cultural de Poços. Porque a Urca, mais do que ser conhecida municipalmente, ela é conhecida nacionalmente e mundialmente, né, o espaço cultural da Urca. Então, você deu esse up no espaço cultural da Urca e do Viva Urca começou a aparecer os filhos, né? Surgiu o Festival de Dança, surgiu o Radar Musical, que durante alguns anos eu trabalhei junto com você, né? Na organização e trazendo as bandas e artistas. E sobre o Radar Musical é interessante eu falar, porque muitos artistas surgiram no Radar Musical, né? Naquele que a gente fazia, e com o passar do tempo, alguns daqueles artistas começaram a tocar comigo. Passou mais um tempo, alguns daqueles artistas passaram a ser meus concorrentes, entre aspas, que não é isso, mas assim, ficar no mesmo nível, né, de tocar nos mesmos eventos, assim, surgiu muita gente boa, tanto no Viva Urca, quanto no Radar Musical, quanto do pessoal da dança no Festival de Dança. E é até legal para a gente dar esse pulo pro Radar, porque daí que eu estava te falando, o Viva Urca aconteceu uma vez só, era só para dar esse chacoalhão. Porém, durante 2005 inteiro ali, 2006, porque a gente foi de 2005 para 2006 a primeira edição, muita gente perguntando, e aquele evento vai ter de novo, tanto o pessoal da classe artística, quanto pós-caldense, quanto turista que tinha vindo em janeiro. A gente falou, o negócio deu certo, cara, nós vamos ter que fazer de novo. Resolvemos fazer de novo, só que daí em outros modos. Toda a arrecadação do teatro, diretamente para o artista, obviamente. Só que daí, conforme você falou, o negócio tomou uma proporção tão legal que a gente começou a fazer da Urca um espaço para que todos pudessem utilizar. E daí a gente falou, poxa, então vamos criar algumas situações, vamos pensar num evento voltado à música, um evento voltado à dança, onde depois tudo isso vai ser filtrado também para que o melhor disso tudo esteja também presente na próxima edição do Viva Urca. Foi quando surgiu o Radar Musical. Daí quando você fala do Radar Musical, por exemplo, Rodrigo, e que a gente sempre teve junto também, o Radar, assim como você falou, ele realmente foi, de certa forma, uma grande experiência para muitos que hoje estão aqui, né? Então, assim, eu acho que tem situações onde a gente fala que lá no começo o Radar foi tão importante quanto o Rodrigo Lee também foi importante. Porque o Rodrigo, ele sempre quer ou não, eu não estou falando isso aqui, obviamente, porque a gente está gravando, porque eu sempre falo isso aqui para você, a importância. Né? Eu acho que a gente sempre briga, nós somos da cultura, e a cultura tem essa espécie de história sempre com a ideia de tradicional, com a ideia de nunca se perder algo que foi ganho ao longo do tempo, de se manter as tradições realmente. E eu acho que às vezes em pequenos detalhes a gente repara que em muitos casos isso é da boca para fora, porque de repente uma valorização de quem te deu a possibilidade de um dia estar em cima do palco, de quem um dia, enquanto um artista renomado na cidade, te colocou à frente de um público pela primeira vez e foi te acompanhando, mandando coisa para a imprensa, mandando coisa para jornal, te dando força, te oriento nisso, te oriento naquilo, atendo o telefone porque o cara está precisando disso. E daí isso faz parte da história e da cultura musical da cidade. Porque não é só o cara subir no palco e pronto. Você sabe muito bem disso, você é produtor, você trabalha com isso. Então você tem conhecimento tanto do que acontece em cima quanto do que acontece fora do palco. E daí é onde eu penso, às vezes, que o ego do artista, que sempre é aflorado, obviamente, e isso é o que muitas vezes faz com que ele crie coisas maravilhosas, mas às vezes, em contrapartida, ele acaba dando um tiro no seu pé em relação a isso, de não ser grato àquilo que fez ele subir, aquilo que deu, não que ele de repente não tenha talento, isso aí é independente, mas às vezes o talento dele precisa de ser demonstrado publicamente por alguém que hoje às vezes ele pouco valoriza, ou ele faz questão às vezes de fingir que não lembra, né? Então assim, eu poderia citar N artistas, N músicos aqui, que você chegou e falou assim, vai, e que de repente hoje
poderia ser um pouco mais agradecido nisso tudo. Enfim, não estava no script para a situação dela, mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre essas coisas. Sim. Porque quando a gente fala sobre cultura, sobre história, tudo isso faz parte do caminhar, né? E não à toa, há 85 anos você está aqui, de repente, nos dando essa possibilidade. E eu, pelo menos, sou muito grato, porque eu me lembro também do tanto de orientação que, enquanto diretor da URCA, na época, você pôde chegar e falar, ó, isso aqui é bacana, eu que já estou há muito tempo, penso que isso aqui vai ser legal. E 99% das coisas que você sempre falou aconteceram de uma maneira muito positiva. Então é um agradecimento mesmo, estou falando demais. Não, só tá que, tudo certo. Eu acho que esses momentos são importantes para a gente Sim. também destacar que isso faz parte da história da cidade, né, Rodrigo? Sim, então, assim, sem se eu dúvida. não me engano, até aí eu que te pergunto, se eu não me engano, sei lá, estamos chegando talvez aí 30 anos de Júlio Fest, não sei, você vai saber falar até melhor do que eu, mas se eu não me engano, você é o único artista a ter participado de todas as edições, eu estou enganado. Sim, tá certo. Eu sou o único artista. Não é nem para falar tanto, mas é verdade. Desde 1995 eu participei de todas as edições do Júlio Fest. Estamos indo para 30 daqui a pouco. É Também. É uma loucura. Pô, que legal. Que Rodrigo. bom, né? Graças Rodrigo, a Deus. eu lembro muito de você, cara. Eu já te falei isso, cara. Tem uma menina que eu conheci. Eu nem me lembro também a idade que eu tinha. Era um moleque de 16, 18 anos. E ela já falava muito do Rodrigo Lee naquela época. Ela era apaixonada no Rodrigo Lee. Lembro até o nome dela, Gisele. Gisele, menina linda, muito bacana. Na época, na época eu ficava até com um certo ciúme, porque eu tinha uma atração pela Gisele. Pela Gisele, olha só. E eu não sei E quem ela é só essa falava Gisele. do Rodrigo Lee. Acabou que depois eu e ela tivemos até um namorico. E eu não tive? Mas eu Gisele, ficava tô pensando, aqui. pô, Rodrigo, mas ela vivia falando do Rodrigo, cara. Nossa, Terci, era fantástico, cara. Virou um programa de fofoca isso aqui. Mas é que nós somos amigos. Eu lembro dessa história, quando a gente se conheceu, eu lembro, ele falou dessa história pra mim, dessa Gisele. Eu não sei até hoje quem é essa Gisele. Gisele, onde está você? Mas voltando ao radar musical. Foram artistas excelentes que surgiram. É claro que eu não vou citar nomes, nem dos excelentes, nem dos ruins. Mas muita gente eu via surgir no radar e eu já imaginava assim, esse vai para frente. Esse é bom. Assim como vi muita gente ruim aparecendo no radar musical e que, cara, o que esse cara tá fazendo em cima do palco? Vai fazer outra coisa, vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai vender pipoca, mas, cara, não seja músico, né? Mas eu só pensava. Claro, e aí com o tempo diz, né? O tempo acaba mostrando quem é bom, quem é ruim. E hoje alguns artistas muito bons estão na cidade e surgiram no radar musical. Obviamente que a gente fala dessa outra parte, mas tem uma turma também que é muito agradecida, né? Tem uma turma que até hoje a gente vê e fala, pô, cara, nossa, que vontade de ter de novo. Porque do radar que começou na URCA, depois foi pra Praça dos Macacos, depois, antes da pandemia, a gente teve, obviamente, no tempo de pandemia, deu essa parada. Ano passado a gente deu uma retomada com a ideia de voltar pra Praça dos Macacos, que para nós aquele ambiente é fantástico, porque daí se encontra ali os turistas dos hotéis ali do entorno. Mas a gente teve que... E eu até achei bacana, a gente acabou executando em escolas, numa outra roupagem, mas ainda vamos voltar a fazer. E de repente aí, novamente, né, Rodrigo, a gente, numa praça pública, esse evento, cara, ele é importantíssimo para a cidade. O radar revelou muita gente. E eu me lembro... Tercinho tocou no radar musical. Tocou, e eu me lembro... Arca. Né? Banda Arca. Naquela época, era muito difícil a questão da música autoral. E a gente falava muito isso na época. A gente falava, pô, não, a galera quer ver cover, cara. E a gente ainda bateu nessa tecla. Esse lance da música autoral depois foi tomando uma força com outros movimentos. Porém, nós que demos início a isso, lá no começo também, 2005, 2006, com o radar. Para nós, você lembra que a gente falava, ó, beleza, você vai poder fazer uma cover, mas tem que fazer no mínimo 2 autorais. A gente falava isso. Verdade. A gente falava, pô, como é que vai ser? Daí os caras mandavam
fita Fita cassete para cassete, nós, fita cassete. CD, É. E a gente ficava ali avaliando todas. Cara, a gente recebia inscrição demais, né? Cara, eu acho que naquela época, posso estar totalmente enganado, porque você sabe muito bem que em parte de tecnologia eu sou defasado. Mas naquela época eu acho que a gente tinha um movimento cultural na cidade que infelizmente a internet hoje talvez ela tenha feito uma sombra para isso. Posso estar enganado, você vai até falar melhor do que eu. Porque assim, o que a gente recebia de material chegava em caixas para nós, cara. É. E a gente ficava lá no escritório. Até a noite, né? Até noite. Escutando até porque a gente não tinha horário mesmo, né, cara? A gente sempre trabalhou com muito prazer lá. Tinha os horários sérios, tinha hora que a gente estava mais descontraído. O cara que queria ir até a nossa sala e tocar o violão para mostrar como é que era. Beleza, que é um espaço cultural, cara. É. Pô, o que é isso? Tá, né? Você tá sempre à vontade. Então a gente tinha muito isso. Vai mudando muitas coisas. Eu não concordo com dezenas das coisas que hoje estão mudando, mas a gente tem que tentar entender essa transformação. Eu tenho uma certa limitação em alguns pontos de entender, mas também é meu jeito. Eu acho que você também, assim como eu tenho que te entender, você também tem que me entender, obviamente. Claro. Mas eu acho que naquela época, essa questão do físico, do estar presente, fazia com que essas coisas se envolvessem muito mais do que só pela internet, né? E quando você recebe vários materiais, mais materiais, era muita coisa. A gente tinha 5 noites. Uma era voltada para o estilo, outra outro estilo, e a gente tinha uma demanda, uma oferta enorme de artistas ali. E a gente para e pensa, tenho certeza que você entra num lance nostálgico muito bacana também. E eu acho que isso foi muito gostoso, cara. Mas é um tempo que não volta mais. É um tempo que não volta mais mesmo. Infelizmente, porque, como você disse, eram 5 noites todo ano, o Radar Musical, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tinha o dia do rock, o dia do forró, o dia da MPB, o dia do rap, tinha tudo. Então, gospel, tinha gente de todos os movimentos musicais tocando no Radar Musical. Tinha o encerramento, era né? do samba ao rock, né, cara? Tinha de tudo. O encerramento era no domingo, com um show um pouco maior, talvez. E era muito interessante. Assim como o festival de dança. O festival de dança eram quantos dias? 2, Eram 3 3 dias? 3 né? dias. Sempre às tardes voltadas mais para atrações infantis e à noite eram as apresentações nobres, né? Com os grupos, academias, enfim, de pós-causa. E muita coisa bonita também. A gente fala, cara, muita gente boa surgiu. a gente bate muito nessa tecla que Poços realmente é uma cidade diferenciada, porque né, Rodrigo? E eu acho que é isso que talvez a população, nesse momento, tenha que entender que quando a classe artística ela faz questão de dizer que ela é forte, é porque ela é mesmo, né, cara? Tem Sem muita dúvida. gente boa. Você falou, tem tudo quanto aliás, a área tem muita gente, tem gente boa, tem gente ruim, mas a classe artística de Poços, ela é especial, né? Nós somos privilegiados na cidade, né? Tanto isso é verdade que artistas de outras cidades começaram a vir para cá, não só tocar em Poços, mas se mudaram para Poços e passaram a viver, criaram seus filhos aqui, seus filhos nasceram aqui, e hoje a cidade fervilha. Fervilha é a palavra certa? Tá sempre fervilhando, agora piorou, né? Eu não sei mais, mas vocês entenderam. De muitos artistas de todas as áreas, de música, teatro, dança, artes plásticas, como um todo. Nós somos privilegiadíssimos. E quem vem de fora para Poços de Caldas, como nós somos uma cidade turística, eles falam isso. Como vocês têm gente boa aqui em Poços? Eu falei, tem muita gente boa, né? É que eles não veem os ruins. Mas esses não aparecem, eles somem. Eles não duram 2 anos, eles somem. Não duram 2 verões. Geralmente eles surgem no verão, né? Você sabe que eu estava vindo para cá e estava pensando exatamente isso, na peneira da vida, e não só da nossa área. Nós já podemos falar que a gente já viu muita gente chegar e muita gente ir embora. Sem dúvida. A gente já viu muita gente que parecia que ia acontecer e que não aconteceu. Nós temos hoje, nesse sentido, e a gente pode falar isso de uma forma tranquila, que nós já vimos algumas gerações assim nesse sentido, né?
algumas coisas que pareciam que iam ascender, seja musicalmente, seja dentro da parte de teatro, de dança, seja dentro da parte do que sobe no palco, bem como questões que envolvem o staff, que pareciam que ia acontecer e depois não aconteceram. E a gente continua, né? E eu acho que isso é muito legal, porque hoje, talvez o que possa dar a impressão para quem está começando, quando olha, de repente, que gente que já está nisso há mais tempo, já passou, e coisa e tal. Não, cara, essa pessoa tem uma experiência que ela já sabe até o que vai acontecer com esse que está achando isso, né? E é aquela velha história que a gente fala, pô, respeite sim as hierarquias nesse sentido, respeite, é como respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a família. Eu acho isso muito importante, porque ninguém, ainda mais no Brasil, pode conseguir chegar e viver apenas da arte durante tantos anos se esse cara não for muito capaz. Sem dúvida. Né? Então, porque uma coisa que acontece hoje, quer queira ou não, e a gente até entende, porém você trabalha diretamente, diariamente com isso, assim como eu, nós temos muita gente que é da classe artística, mas que trabalha muito mais até em outros setores e tem, não vou falar como bico, mas que como uma segunda possibilidade, né? Mas pra gente que está na labuta diária nisso, a gente sabe que não é fácil, então acho que isso tem que ser muito valorizado. Porque o artista, além dele se respeitar, ele precisa respeitar o público dele. E respeitar mais ainda o público que não é dele. Eu penso assim, eu tenho o meu público, mas eu quero atingir um outro que está lá na frente. Eu quero aquele público lá para mim também. Então eu acho muito importante isso do artista. Ele não pode se contentar com meia dúzia de admiradores, de fãs ou seguidores. Ele tem que puxar mais gente para o lado dele, porque o artista precisa de gente. Eu acho inconcebível um artista que se conforma com meia dúzia. E tem muitos que não fazem questão, né? Não, tem muitos que não fazem questão, mas não são artistas. É o que você falou, eles fazem outras coisas. E aí a música ou a arte é um bico para eles. Então eles nunca vão viver de música, porque eles não têm esse tino artístico, eles não enxergam maior ou mais longe. E eu acho que ele tem que ter o leque muito, muito aberto nesse sentido. Não, tem o cara que fala, não, só vou fazer música própria. Eu acho que a gente mesmo falou do Radar agora. Nós fomos aí, talvez, os primeiros a chegar e falar, não precisa disso. Mas o cara, não, só fico nisso, não toco cover, não faço. Não, acho que você tem que ser amplo, né? Você vai ter várias possibilidades de público. Um dia você vai tocar para um tipo de público que quer esse tipo de música. E outro dia que você vai tocar para uma outra galera que está afim de um lance onde, não, beleza, são músicas conhecidas, a gente quer se divertir de uma forma diferente. Eu acho que não pode ser chapado nesse sentido. E eu acho que essa parte do cara tentar entender isso enquanto negócio, enquanto um produto, que muita gente detesta da área falar, a palavra produto. Cara, não, isso tem que ser real. Você tá oferecendo o teu serviço, claro, enquanto um produto que outra pessoa vai poder chegar e comprar ou não. Então, assim, a gente tem que parar, às vezes, com esse romantismo em excesso e bater a real. Da mesma forma que tem gente que, às vezes, a gente sente que não quer bater a real, mas que por trás está fazendo um joguinho onde, na verdade, quer canalizar tudo para ele. Então, assim, eu acho que ser claro, ser franco, enquanto negócio, mesmo que seja algo que envolve sentimentos, que envolve beleza plástica e por aí vai, todo mundo que trabalha com isso diariamente sabe o tanto que isso é árduo e tanto que isso é merecedor de reconhecimento, principalmente quando é bem feito, né, Rodrigo? Claro. Você falou, então, até voltando um pouco nesse lance que você falou, não volta mais o lance do Viva Work, não volta mais o Radar Musical, não volta no sentido do jeito que era, como já foi, né? Com tanta força. E a gente tem que se adaptando aos tempos. E nessas adaptações, eu fui me adaptando e você também, você para um lado e eu para o outro, e às vezes a gente até se junta para fazer alguma coisa junto, que é começar a trabalhar com projetos. E aí surgiu, no seu caso, o Carimbo, Carimbo Cultural, né? Que trabalha com outros artistas, que faz projetos para outros artistas. Como começou isso? E isso veio da ideia de que realmente estava minguando ou diminuindo
a ação do Viva Orca, do radar como um todo? Não, assim, na verdade eu até acho que não, Rodrigo, porque eu acho que isso veio exatamente da questão que você via era muito necessária essa parte de staff, essa parte de produção, essa parte de assessoria. O carimbo cultural veio dentro dessa questão pós-prefeitura. Eu ainda, enquanto estava dentro da prefeitura, percebia muito a necessidade do artista que já tinha uma bagagem em produzir e o artista estava começando em receber essa produção, né, para que isso se conectasse de alguma forma, fosse profícuo para as duas partes. Só que ainda dentro da prefeitura, né? Talvez hoje, acho que tem um pessoal que começou a mexer nisso, né? A gente já mexe, conforme até te falei, nisso há mais tempo, né? Mas a gente já tinha essa percepção. E naquele momento você fala, pô, não, beleza, preciso de mandar uma coisa para a imprensa desse pessoal, preciso de chamar a TV para fazer isso aqui, o pessoal precisa de saber o que está acontecendo dentro da área, precisa de uma força dentro dessa parte artística, da parte técnica e por aí vai. Então, naquele momento ainda dentro da prefeitura, eu pensei, poxa, precisa, né? E esse pessoal precisa muito de uma assessoria também, no sentido de entender que estão abrindo leis, que as coisas estão começando a ficar de uma forma mais ampla, na possibilidade de termos recursos para a área, né? Ficou mais burocrático, né? Ficou mais burocrático. Em alguns aspectos isso é bastante penoso, porém em outros eu entendo que seja até bastante necessário, né? E, infelizmente o papel ele não traz a realidade em muitos casos, né, daquilo que se oferece. Porém, até para você conseguir filtrar, você conseguir avaliar, aprovar uma coisa ou outra, hoje a papelada, a parte burocrática, ela é importante. Né? E quando a gente fala papelada, não mais hoje também, pós-pandemia, porque tudo foi para online também, né? Mas a gente percebendo isso lá, quando a gente estava nos últimos, talvez, meses de prefeitura, eu falei, não, olha, eu quero sair da prefeitura agora e eu já estou pensando em coisas para que eu possa caminhar com aquilo que eu quero fazer, com uma empresa minha voltada nesse ramo, né? Que, voltando de novo, né, todo um processo de quando você estuda, depois quando você começa a praticar, depois quando você começa a entender, depois quando você começa a ter uma percepção maior e daí você consegue enxergar melhor o que você faz, e daí é a partir daí que você começa a ver algumas brechas daquilo que falta, que você pode de alguma forma cobrir. E daí foi onde surgiu o Carimbo Cultural, núcleo de produção artística em Poços de Caldas, nesse sentido, tanto da parte de assessoria artística, produção de eventos, envolver tanto essa parte de execução mesmo, quanto a parte de criar, de idealizar, toda essa questão que envolve a prática artística, né? Seja independente da área. E, pô, a gente foi perceber aí, você vai ver, quanto tempo você está nisso? Já está só com isso há 10 anos. E por aí você começa a entender que realmente o tempo foi passando e foi te criando casca a ponto de você conseguir também filtrar coisas que possam ser positivas e coisas que talvez nesse determinado momento possam esperar um pouco mais, né? Mas é legal, porque você começa a ter conhecimento de fatos que vão te trazer até um projeto como o Ícones que eu estava te falando, né? Se fosse lá no começo, poxa, será que de repente você pensaria... Por isso que a gente está falando muito sobre cultura, sobre história, sobre valorizar quem mexe com isso há mais tempo. Pô, é tão bacana quando de repente a gente está hoje aqui dentro do prédio das Termas, a história que isso aqui tem, né? E não à toa. Então, assim, olha a conexão disso, a gente falando sobre história e isso fazendo parte, né? A água termal de Poços de Caldas, né? Que foi o que de repente fez a cidade também ser mais encantada ainda, né? E daí eu me lembro de uma foto que eu um dia vi do Bucha, do mestre Bucha, com o Lira, que foi ali fora, lá aqui nas termas. E aquela foto, cara, eu até brinco
com eles, falei, cara, eu fui dormir pensando em vocês. Porque tinha tanta história naquela foto, imagina, Mestre Bucha e o seu Sérgio Alvise, o Lira. Um abraço para os dois, o Lira e pro Bucha. Os dois com o prédio das termas atrás. Uhum. Eu falei, cara, é muita história numa foto só. Preciso de fazer alguma coisa. Surgiu o Ícones. Surgiu o Ícones, cara. Aqui é um projeto que homenageou grandes pessoas de Poços de Caldas. Que a gente volta, se Deus quiser, também aí, a partir de 2024, porque é um projeto que não pode parar mesmo. Eu lembro de agora, recente, conversar com o Leandro sobre o Ícones. Eu falei, você não pode deixar esse projeto morrer. Né? A gente estava tomando café um dia, eu falei, você não pode deixar, porque você acaba homenageando muita gente boa da cidade, gente que alguns nem conhecem, as gerações novas não conhecem, mas que através do Ícones passou a conhecer, né, e a valorizar. Foram 3 edições de Ícones, 15 homenageados. Nós demos o prêmio Ícones para 15 pessoas. E não é aquele prêmio do ano, não é um prêmio que a gente pode dar dentro das nossas possibilidades de agradecimento, de gratidão, mas pela vida que eles entregaram dentro do setor, né? Então, assim, não teve um, Rodrigo, que não se emocionou, que não chorou. Daí você para e pensa, cara, esse cidadão pós-caldense, que foi homenageado nesse momento, ele já passou por tanta coisa na vida, tantas experiências onde ele esteve alegre, em outros momentos talvez não, mas naquele momento, com tudo que a gente faz nesse evento, é como se resgatasse para 1h30, 2 horas de evento, toda uma história, cara. E isso é fantástico, porque você vê as pessoas ali emocionadas, não à toa, porque é aquilo que a gente fala, nós passou minha vida por aqui nesse momento. Daí você fala, puxa, cara, olha que bacana, um projeto onde o cara está ali depois dos seus 50, ou seja, já com essa casca grossa vivida, mas onde você ainda consegue tocar na pessoa para ele ter esse sentimento. Então, para mim é fantástico. A gente começou ali de maneira a utilizar a Praça dos Imigrantes, né, que é a Praça do Xadrez, né, onde até então ninguém também olhava para aquele local. Hoje, eu acho que é tão legal as coisas que a gente faz. Porque depois as pessoas começam a valorizar o espaço. E o Ícones foi desse jeito. A gente transformou aquele espaço. Hoje está sendo muito mais utilizado. Isso eu acho que é um papel muito bacana que a gente faz também, sem querer, mas assim, falando, ó, aqui, ó, pessoal, vocês estão falando em ocupação, vamos ocupar isso aqui, cara. Olha que legal, cara. Olha que bonito. Então foi isso. A gente começa a lembrar dessas coisas, a gente fala, por exemplo, do radar quando foi para a Praça dos Macacos. A Praça dos Macacos ainda pouco frequentada em dias de eventos ali, e o radar bombando ali, depois trouxe junto o Choravel nesse sentido, pô, a praça lotada, mostrou aquilo lá. A gente fala, depende do Cores do Coreto, que é maravilhoso, um projeto também onde é valorizar a parte arquitetônica do Coreto, de Poços de Caldas, depois até criar um projeto também experimental do Coreto. Então, assim, eu acho que faz parte do processo isso. E quando a gente vê que, de uma forma, seja direta ou indiretamente, a gente está ligado nisso, é lógico que é uma satisfação, é sinal que a gente estava fazendo um bom papel. Né? Claro, sem dúvida. E o Leandro é isso aí, que vocês estão ouvindo, quem não conhece, e eu acho difícil, que a maioria das pessoas conhecem, em Poços de Caldas, Viva a Urca, Radar Musical, Festival de Dança de Poços, Cores do Coreto, Ícones, Chora Viola. Esses são só alguns dos eventos ou acontecimentos de Poços de Caldas que o Leandro está à frente. E em alguns desses eu estive perto, em alguns desses eu participei, em alguns desses eu ajudei até na execução. E eu tenho um prazer muito grande em estar conversando hoje com o Leandro, que se tornou meu amigo, exatamente por causa da cultura, por causa da arte como um todo, dele fazedor de cultura, esse produtor cultural sensacional que a gente tem em Poços de Caldas. E hoje ele está aqui no Rock Café, que é, como eu disse, um programa que é aberto para artistas e produtores como um todo. Obrigado pela presença. Falando assim, cara, e você sabe, falando em duas coisas que o Rodrigo ama, né? É rock e café. Rock e café. Eu também, cara, você sabe, eu sou da turma que gosta principalmente do grunge, mas eu gosto,
sou apaixonado do rock de uma forma geral, também não vejo minha vida sem rock. Sim, que sem bom. dúvida nenhuma, né? E aí tem mais uma parceria nossa, inclusive, né? Eu, você, mais algumas pessoas, com o pessoal da Galeria do Rock de São Paulo. Sim. Inclusive hoje conversando... Coisas boas virão pela hoje frente. conversando, inclusive, com o pessoal da Galeria, estão muito a fim de levar uma turma para lá também. Se tudo der certo, em breve nós vamos estar levando a arte Poste Caldas lá para a Galeria do Rock. Galeria do Rock. Então, assim, é aquilo que a gente sempre falou. A gente cansa com tudo isso. Sim, porque mexer com arte e cultura como um todo, nem sempre a gente tem o valor. Cansa, mas quando a gente vê o resultado positivo de tudo aquilo, com um trabalho muito árduo, isso faz com que a gente continue. É isso que eu ia falar. Então, assim, a gente cansa, mas além de ser um cansaço prazeroso, e quando você vê a tua criação, né, ali sendo executada, como você falou, acaba virando um filho seu também, né? Dentre tantos que você falou, um que eu tenho hoje um carinho muito especial também, e sem esse viés tão ideológico que eu acho que às vezes até tira um pouco da beleza plástica da arte, não que de repente uma provocação ou outra não seja necessária, porque a arte tem um papel multi também, mas é o Água Rosa, que a gente, em 2015, quando ainda não estava essa questão tão polarizada em vários aspectos, né, que envolve a sociedade, a gente queria naquele momento simplesmente fazer um projeto para valorizar a mulher e o contexto dela na sociedade. De uma forma que a gente entende que para a sociedade é positivo e que para a mulher também é positivo. A gente sabe que tudo na vida exige lutas, exige desafios e por aí, e dentre outras tantas coisas, às vezes até o sangue, né? Porém, a gente entende que o momento ou a gente imagina que o momento que a gente vive hoje precisa de um pouquinho mais de bom senso, porque às vezes, apenas pelo fato de eu entender que você não pensa como eu, você já é meu inimigo. Sendo que isso, ao invés de fazer com que as pessoas se aproximem e tentem melhorar a ponto de, aí sim, coletivamente ou de maneira unida, caminharem de uma maneira onde vai ser um desenvolvimento bom para todas as partes, eu acabo entrando numa briga contigo, onde ou eu ou você vamos ser excluídos, né? E quando a gente criou esse projeto, hoje eu me coloco a pensar que se fosse para surgir hoje eu não faria, porque ele já entrou com um viés muito mais brando nesse sentido, mas sem deixar de dar o recado. Porque eu acho que quando você precisa de começar a gritar muito, quando você precisa de entrar... Já perdeu a razão. E então, dentre todas essas coisas que a gente faz, a gente pensa em cada um que vai receber uma ação, desde a criança até o mais idoso. De que forma que nós vamos entrar na vida dessas pessoas, respeitando elas e não querendo entrar sem que a gente tenha uma permissão. Porque eu acho que a arte, se fosse para eu resumir, e até já aproveitando e agradecendo a vocês pelo convite e pela possibilidade de estar aqui, ela tem que ser elemento, sim, essencial de celebração, ela tem que ser elemento, sim, essencial de experiência, ela tem que ser multi em todos os aspectos e até inclusive socialmente. Mas a partir do momento que todos os aspectos são mais importantes do que a própria arte, a arte vai perdendo espaço. Ela tem que ser penso eu que ela tem que ser um elemento onde ela agrega, ela tem que ser a cereja no bolo de muitas coisas, sim. Só que ela não pode esquecer da importância que ela tem como transformadora de vidas, né? E às vezes quando a gente vê o inverso acontecendo, isso de certa forma me incomoda um pouco hoje, sim. A arte sendo utilizada para acabar com um grupo ou com outro grupo, ao invés dela ser aquilo que eu imagino,
agregadora, né? Então, mas o que a gente estava falando esses artistas que usam a arte para acabar com outro grupo não duram. É aqueles que a gente estava falando, eles não duram 2, 3 verões. Eles vão sumir. E isso é fato, isso é certeza. Isso eu já vi dezenas de artistas usarem essa arte para acabar com outro grupo e eles somem. Eles somem porque eles não são desse ramo. Eles não sabem fazer arte. Eles sabem bagunçar. Então eles vão sumir. A preocupação deles acaba não sendo principalmente a arte. A arte não. Então não existe o amor à arte, não existe a função da arte na vida deles e, consequentemente, eles não passam verdade na arte que eles fazem. Então eles vão sumir. Verdade é essa. Obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado mais mesmo. Uma vez. Mas você não vai embora sem um café. Não, de jeito nenhum, pô. Com a chance de você me dar um café hoje... Eu como um contumaz tomador de café com açúcar, eu tomo com açúcar. Sim, sempre tomei e vou continuar tomando com açúcar. O meu café eu ponho açúcar. Eu queria agradecer a Casa do Colono, que é esse espaço maravilhoso aqui nas termas de Poços de Caldas. Agradecer a Adriana e a Andréia, que nos cedem esse espaço para que nós possamos gravar o Rock Café. E além de ceder o espaço, ainda nos dá um café da Casa do Colono, que é muito bom. Só que esse hoje eu vou dar pro Leandro. Meu convidado, meu amigo. Depois você me fala o que você achou desse café. Coisa linda. Porque eu aviso a Adriana e a André se tiver alguma coisa de errado com o café, eu vou avisar elas. Não tem perigo. Linda. Não tem perigo, é um café muito bom. Rodrigo, obrigado. Obrigado por tudo. Para mim, assim, só para realmente acertar a minha parte, é sempre um aprendizado estar contigo. Torço pro teu sucesso, assim, eterno. Eu acho que você tem possibilidades mil ainda, tanto na área de produção, tanto na área artística em cima do palco. Eu vejo você em posições até muito bacanas, de repente, em cargos públicos, seja enquanto vereador, porque você é um cara extremamente conhecido, seja dentro de uma secretaria, comandando. E eu acho que isso, se um dia acontecer, vai ser ótimo, não só para a música, mas para a arte de uma forma geral. Que bom. Então, satisfação. Obrigado. E é bom que uma dessas a gente vai ter até mais café para tomar. Muito café. Obrigado, meu, cara. Obrigado. Não esquecendo jamais de agradecer a Poços Net. Michael, obrigado por estar conosco em mais essa empreitada, em mais um ano conosco. Obrigado, Poços Net, Rock Café e Poços Net, uma grande parceria, junto com a Casa do Colono. Dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho. Isso. Eu sempre esqueço dessas 3 coisas, mas eu estou falando agora. Por favor, dá um like nesse vídeo e converse conosco. Valeu!